Nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 melhores fundos que custam na base de uns R$10. E também se você caiu nesse vídeo de paraquedas e ainda não sabe nada sobre os fundos imobiliários, fica tranquilo porque conforme eu for te mostrando os fundos, eu vou te explicando como cada coisa funciona para que ao final do vídeo você esteja pronto para começar a investir. Inclusive, deixa eu logo aproveitar para te explicar essa coisa de fundo base 10 que tem ficado muito famoso ultimamente, mas nem sempre foi assim. Há um tempo atrás, para conseguir comprar uma única cotinha, você precisava desembolsar na faixa de uns R$1.000 a R$2.000. Mas com o passar do tempo, o mercado teve essa sacada de dividir essas cotas e fazer o que chamamos de desdobramento. Então imagina assim, se antes a cota custava R$1.000 e ela foi desdobrada para 10, ou seja, dividida em 10 partes, agora a mesma cota vai valer R$100. E claro, quem tinha uma cota de 1.000 agora tem 10 cotas de 100. E esse movimento foi tão bem aceito que os fundos decidiram desdobrar as cotas de 100 para 10, passando a trazer ainda mais liquidez para o mercado, já que com cada cota sendo negociada na base de uns R$10, mais pessoas conseguem comprar uma cota e isso aumenta a liquidez do fundo. Um exemplo recente disso foi o fundo GGRC11, que desdobrou suas cotas de 1 para 10 e cada cota saiu de mais ou menos R$115 para ser negociada próximo de uns R$11. E esse não foi o único fundo a desdobrar suas cotas para a base 10, na verdade isso tem se tornado uma tendência entre os fundos porque realmente existe muita vantagem. O Vino 11 fez o desdobramento das suas cotas de 1 para 5 e saltou de 132 mil cotistas para mais de 154 mil em menos de um ano, e o RBRF11 também passou por desdobramento em janeiro e 2 meses depois a quantidade de cotistas saiu de 113 mil para 124 mil. Além disso, para nós investidores, existem duas grandes vantagens de se investir em fundos de base 10. A primeira, indiscutivelmente, é a acessibilidade. Tem gente que só consegue separar seus 100 ou R$200 por mês para investir. E se for comprar um fundo de base 100, às vezes a pessoa só vai conseguir comprar uma ou duas cotas. Já com o fundo de base 10, ela vai conseguir comprar mais cotas e acessar a segunda vantagem, que é poder fazer uma diversificação maior da sua carteira, coisa que em um fundo de base 100 talvez não fosse possível fazer com a mesma qualidade. Nos fundos de base 10, como você vai ver já já, com R$50 já dá para montar uma carteira bem diversificadazinha. Sem contar que os fundos de base 10 facilitam bastante o reinvestimento dos dividendos, já que o valor da cota é mais baixo, então a gente consegue atingir o Magic Number em menos tempo e fazer o efeito juros compostos mais rápido. Mas claro, pelo amor de Deus, não estou defendendo aqui que fundo de base 10 é melhor do que de base 100, ou que você deve ter apenas fundo de base 10 na sua carteira, não é isso. E também deixa eu logo aproveitar para pontuar uma coisa muito importante. Não é porque a cota custa R$10 que o fundo está barato. A gente não deve decidir comprar ou não um fundo apenas pelo valor da sua cota. Na verdade, o preço é a última coisa que você deve olhar. E justamente para escolher o que eu considero, na minha opinião, os 5 melhores fundos imobiliários de base 10 atualmente, eu usei aqui um filtro simples, mas muito eficiente para garantir que a gente selecione apenas bons fundos. E para escolher esses fundos, vamos selecionar apenas fundos que possuam uma liquidez média diária acima de R$1 milhão, patrimônio líquido acima de 1 bilhão, dividend yield acima de 8% e abaixo de 15%, assim a gente garante não pegar fundo tão arriscado, PVP entre 0,85 e 1,15, assim a gente consegue pegar um preço interessante, não pegando nada extremamente descontado nem muito caro. E para os fundos de tijolos, uma vacância abaixo de 10% e uma quantidade de imóveis acima de 5%, além de ter uma diversificação geográfica de pelo menos 3 estados diferentes. Mas agora vamos aqui conhecer os 5 melhores fundos imobiliários de base 10 e no final eu te falo como você pode montar uma carteira com esses fundos. E o primeiro fundo aqui da nossa lista é o GARI 11, um fundo imobiliário do segmento logístico. Hoje cada cota está custando R$ 9,10. O PVP do GARI 11 está em 0,96, o que representa aí um desconto em relação ao seu valor patrimonial. Para patrimônio líquido do GARI 11, atendendo aí ao nosso critério, está em 1,19 bilhão
bilhões de reais, então é realmente um fundo bem robusto. E a sua liquidez diária também passou no nosso checklist, com atualmente uma liquidez média de 4,73 milhões diariamente. Além disso, esse fundo vem entregando um excelente dividend yield, principalmente se considerarmos o setor logístico, que é um dividend yield de 11,22% nos últimos 12 meses. E só lembrando, o dividend yield basicamente é o retorno que aquele fundo conseguiu entregar nos últimos 12 meses, e esse dividendo é livre do imposto de renda. E com esse dividendo de 11,22% nos últimos 12 meses, o GARI 11 entregou um último rendimento de 9 centavos por cada cota. Então, outro ponto importante da gente analisar é a vacância, e o fundo imobiliário GARI 11 vem apresentando atualmente uma vacância zerada, o que é excelente. Imagina o seguinte, se um fundo tem 10 galpões e apenas 9 estão alugados, logo a gente tem 10% de vacância, ou seja, um daqueles imóveis está vazio, representando 10% de vacância. Para nós investidores seria ruim, porque praticamente estaríamos deixando ali 10% de rentabilidade na mesa todos os meses. Nesse caso aqui, o GARI 11 tem todos os galpões logísticos totalmente ocupados, o que é excelente, fazendo aí com que esse dividend yield seja um pouquinho maior. E falando em imóveis, o GARI 11 tem atualmente 25 imóveis em sua composição, o que traz para a gente uma certa tranquilidade. Pelo nosso filtro, o ideal seria que o fundo apresentasse pelo menos 5 imóveis, e nesse caso aqui ele passou com muita folga, tendo aí atualmente 25 imóveis em sua composição. Vamos agora para o segundo fundo da nossa lista, que já comentei aqui no início do vídeo, que é o GGRC11, um fundo imobiliário também do segmento logístico. Hoje, no dia de gravação desse vídeo, com cada cota sendo negociada a R$ 11,04. Seu PVP está em 0,98, atendendo aí ao nosso filtro, né, entre 0,85 e até 1,15. O patrimônio líquido do fundo está em 1,08 bilhões de reais, um fundo realmente bem sólido. Liquidez média diária, 1,08 milhões. Dividend yield em 9,99% nos últimos 12 meses, praticamente 10%, né? Ele também entregou um último rendimento de 9 centavos por cada cota e também possui uma vacância zerada, o que é excelente para fundos imobiliários de tijolos. Além disso, o GGRC11 tem atualmente 18 imóveis na sua composição, o que traz aí uma diversificação bem bacana. E o terceiro fundo da nossa lista é o BTCI11, um fundo imobiliário do segmento de papel. Hoje, cada cota está girando em torno de R$ 9,93. Ele está com um PVP de 0,97, o que representa aí 3% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Patrimônio líquido em 1,02 bilhões de reais e liquidez média diária em 2 milhões de reais. Além disso, o fundo vem entregando um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,56% isento de imposto, o que gerou aí um último dividendo de 9 centavos por cada cota. E a parte de vacância e imóveis a gente não tem, porque é um fundo imobiliário do tipo de papel. Seguindo aqui, temos o quarto fundo muito conhecido, que é o KNSC11, também um fundo imobiliário do segmento de papel. No dia de hoje, cada cota está sendo negociada a R$ 9,20. Ele está com um PVP em 1,03, então está um pouquinho acima do que de fato ele vale. Ele tem um patrimônio líquido de 1,19 bilhões de reais e uma liquidez média de 4,88 milhões de reais. Esse fundo entregou 10,41% nos últimos 12 meses de dividend yield, o que representa 9 centavos por cada cota. E também não temos aqui a parte de vacância e imóveis, porque é um fundo do segmento de papel. E vamos agora para o quinto fundo da nossa lista, o queridinho, um famoso MXRF11, também um fundo imobiliário do tipo de papel. Hoje, no dia de gravação desse vídeo, cada cota está sendo negociada a R$ 10,21 e ele está com um PVP em 1,04, um pouquinho acima do seu valor patrimonial justo. O patrimônio líquido do MXRF11 está em 3,27 bilhões de reais e a sua liquidez média diária em 11 milhões de reais. Além disso, esse fundo entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 12,49%, o tão famoso 1% ao mês livre de imposto de renda. E esse dividend yield representou um pagamento de 10 centavos por cada cota. Então esses foram, na minha opinião, os 5 melhores fundos imobiliários de base 10 atualmente, mas se você enxerga algum outro fundo de base 10 também com muito potencial, deixa aqui pra gente nos comentários. Vou